Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre escala cartográfica. Para entender melhor a escala cartográfica, a gente precisa entender que os mapas, eles não são cópias exatas da realidade. Os mapas, eles são produtos que representam parte da realidade. Então, é impossível que um mapa contenha exatamente tudo que tem em um determinado local, tá? Então, a escala, ela é a relação que existe entre um objeto e a representação desse objeto. Então, no caso da escala cartográfica, é a relação que existe entre aquilo que eu estou representando no mapa e o tamanho real daquele objeto. Existem dois tipos de escala. Uma delas é a escala gráfica. A escala gráfica ela é representada por um segmento de reta, com um segmento de reta todo seccionado, como a gente está vendo aqui nos dois exemplos. Então, como é que a escala gráfica representa para a gente essa relação entre realidade e mapa? Da seguinte forma, a escala ela já mostra aqui quanto esse pedaço do segmento de reta teria se ele tivesse na minha realidade representada. Então, aqui o exemplo é que cada pedaço desse no meu mapa representa 100 km. Então, aqui a mesma coisa, seria a mesma escala, só que com um tipo de segmento de reta diferente. O outro tipo de escala que existe é a escala numérica. A escala numérica ela é representada por uma fração. Nessa fração, o meu numerador ele representa o tamanho do meu objeto no mapa e o meu denominador representa qual seria o tamanho proporcional desse objeto na realidade. Então, aqui no meu exemplo, a minha escala ela é 1 para 100 mil. Nesse caso, cada medida que eu fizer no meu mapa, ela vai ser 100 mil vezes maior na realidade. O que isso significa? Se eu medir no meu mapa a distância entre duas cidades e essa distância tiver dado 5 centímetros, na realidade isso vai ser 500 mil centímetros, tá? Notem que escala, ela não tem unidade de medida. Para a gente conseguir lidar com escala e resolver exercícios de escala, a gente precisa ter uma noção de conversão de medidas, de converter quilômetros em metros, metros em centímetros, quilômetros em centímetros. Então, eu vou explicar uma forma de fazer isso com as medidas mais usuais, que são quilômetro, metro e centímetro. E vou tentar explicar de uma forma que fique fácil de gravar isso. Então, é mais ou menos assim, cada quilômetro não tem 1000 metros, então o que eu fiz aqui? Para eu descobrir quantos metros eu tenho em 1 quilômetro, eu multipliquei por 1000. Cada metro tem 100 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o meu metro e multipliquei por 100. E para saber quantos centímetros eu tenho em 1 quilômetro, eu vim fazendo isso aqui, Então, multipliquei uma vez por 1000 e descobri que são 1000 metros. Depois, multipliquei novamente por 100. E eu tive aqui o resultado, que cada quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Eu vou trazer agora 3 exercícios que vão estar no material de aula. O exercício 2, o 5 e o 4. O exercício número 2 que está no material de vocês é um exercício do Enem e diz assim: sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Então, a distância entre a cidade A e a cidade B, que é de 2.000 quilômetros, é a distância real, que eu represento aqui por um D maiúsculo. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Então, o estudante foi lá no mapa e mediu a distância das duas cidades, que dava 8 centímetros. Então, a distância no mapa aqui, eu estou representando por esse D minúsculo. E os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala
D. A primeira coisa que eu preciso observar. Eu tenho aqui unidades diferentes, então eu tenho aqui quilômetros e aqui centímetros. Para conseguir começar a resolver o meu exercício, eu vou ter que transformar os meus 2.000 quilômetros em centímetros ou os meus 8 centímetros em quilômetros. Para não trabalhar com número com vírgula, é mais fácil transformar os 2.000 quilômetros em centímetros. Então, eu vou acrescentar aos meus 2.000 quilômetros 5 zeros. Então, eu tenho que D é igual a 2.000, aí eu coloco 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai dar 200 milhões de centímetros. E aí, é só lembrar o seguinte, lembra quando eu estava explicando a escala numérica, que eu disse que o numerador da minha escala representa a distância no mapa e o meu denominador representa a minha distância real? Então, é só colocar aqui, ó, no meu mapa são 8 centímetros e a minha distância real é de 200 milhões de centímetros. Se eu colocar aqui, ó, 2 pontos, eu já tenho a escala. Para ficar naquele formatinho 1 para, é só eu simplificar. Então, no caso, os dois números, eles são divididos por 8. Então, eu consigo dividir aqui por 8 e consigo dividir aqui por 8. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1. 2 milhões dividido por 8 vai ser igual a 25 milhões. Então, a escala do meu mapa é igual a 1 para 25 milhões. Vamos lá para o exercício número 4. O número 4 diz assim: de posse de uma carta topográfica na escala 1 para 100.000, um candidato ao vestibular de verão da UCS desembarca pela primeira vez na estação rodoviária de Caxias do Sul, quase não saiu, e gostaria de saber qual a melhor alternativa de deslocamento até o campus 7. Para isso, o estudante precisa descobrir qual a distância real da rodoviária até a universidade. Se, hipoteticamente, a distância no mapa em linha reta entre esses dois pontos for de 2 centímetros, qual será a distância que o vestibulando precisará percorrer até chegar ao seu destino? Meu exercício me dá que a minha escala ela é de 1 para 100.000 e a minha distância no mapa ela é de 2 centímetros. Então, aqui, para resolver esse tipo de exercício, é só usar a regrinha de 3. Da seguinte forma. Então, eu tenho lá que a minha escala ela é mapa, realidade, não é? Então, a minha escala ela é 1 para 100.000. Então, é só colocar embaixo, montar com uma regrinha de 3. Então, o que corresponde às medidas do mapa embaixo do que corresponde às medidas do mapa e o que corresponde às medidas da realidade embaixo das medidas da realidade. Então, se eu voltar aqui, ó, eu tenho a minha medida no mapa aqui de 2 centímetros. Que eu vou colocar aqui. E aqui, a minha realidade é o que eu quero descobrir, que eu vou representar por x. Então, é só multiplicar em cruz. X é igual a 100.000 vezes 2. Então, x é igual a 200.000. 200.000 o quê?
centímetros, porque a minha escala não tem unidade de medida, mas a minha realidade aqui que eu medi no mapa tinha, que era centímetros. Então, eu tenho aqui 200.000 centímetros. Para eu transformar em metros, é só eu cortar 2 zeros. Então, isso vai ser igual a 2.000 metros. E para eu transformar isso em quilômetros, é só cortar 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Isso aqui vai ser igual a 2 quilômetros. Mapa de escala 1 para 3 milhões. Quantos centímetros serão necessários para representar uma linha de 150 quilômetros reais? A gente tem a escala que é de 1 para 300.000 e a distância real de 150 quilômetros. No meu mapa, eu sei que a minha unidade de medida não vai ser quilômetros. Então, para eu já não trabalhar com número com vírgula, eu prefiro, na hora de resolver esse tipo de exercício, já começando pela transformação desse número aqui, transformando o quilômetro em centímetro, porque facilita muito, porque eu não vou precisar trabalhar com o número com vírgula. Eu posso trabalhar direto aqui em quilômetros? Posso. A gente vai chegar exatamente no mesmo resultado. É porque eu acho que facilita o raciocínio. Então, vamos lá. Da mesma maneira, só montando a regrinha de 3. Então, vamos lá. Lembrando que é mapa e realidade. Então, se eu colocar lá, o que eu tenho? A minha escala ela é de 1 para 3 milhões. Então, eu coloco 1 aqui, 3 milhões aqui. E aí, eu tenho lá que eu quero saber a minha distância no mapa. E a minha distância real, ela é de 150 quilômetros. Para eu transformar isso em centímetros, é só acrescentar 5 zeros. Então, 150 mais 5 zeros. Que vai me dar 15 milhões. Então, é só multiplicar em cruz. Eu vou ter aqui que 3 milhões de x é igual a 15 milhões. Então, x é igual... Então, aqui é centímetros. Então, x é igual a 15 milhões dividido por 3 milhões. Então, tem muito zero, só ir cortando. Corta um, corta um, corta um, corta um. Então, eu vou ter que que x é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Como eu já tinha feito a transformação aqui em cima, ó, do meu quilômetro em centímetro, a minha resposta ela já está dada em centímetros. Tchau, até uma próxima!